Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje a gente vai resolver essa questão juntos. Vamos lá! Essa questão no item A ele pede o seguinte: caracterize o tipo de ligação química que ocorre na estrutura do alumínio puro. Gente, alumínio é um metal. Metal puro, né? Nesse caso, ligando apenas com ele mesmo, só pode ser o quê? Uma ligação metálica, tá bom? Letra B. A obtenção do alumínio a partir da bauxita começa pelo processo Bayer para a obtenção da alúmina, até a produção do alumínio propriamente. Em todos esses processos ocorrem várias etapas, as quais estão representadas a seguir. Beleza, tem todas essas etapas aqui. O que ele pede pra gente é que a gente reescreva a equação que representa uma reação de oxirredução. Bom, a gente vai ter que olhar para todas essas reações aqui e vai ter que escolher, né, identificar qual é que está realmente acontecendo no processo de oxirredução. E isso só vai acontecer quando eu tiver um elemento que esteja oxidando, ou seja, que o NOx esteja aumentando, e um outro elemento que esteja reduzindo, onde o NOx esteja reduzindo, tá bom? Quando vocês forem verificar para cada elemento aqui, né, vocês vão verificar que apenas esta equação eu tenho alteração do NOx dos elementos, tá bom? Só para vocês terem ideia, eu vou fazer o primeiro aqui bem por cima, tá? Ó, qual seria o NOx do Al? Como a gente tem uma ligação iônica, fica fácil de olhar qual é o NOx. O NOx vai ser Al3+, então é mais 3, tá bom? E aqui, qual que vai ser o NOx do alumínio? Também vai ser 3+, por quê? Ó, cada OH é menos 1, tá bom? Que nem aqui também, é menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 4, eu tenho menos 4, eu tenho 4 cargas negativas. Então, isso significa que para tudo isso ser zero, o Na e o Al tem que ser mais 4. Como o Na é da família 1A e a carga, o NOx dele vai ser mais 1, menos 4, mais 3. Para que tudo isso dê zero, o alumínio tem que ser 3+. Então, aqui, gente, não muda NOx do oxigênio, não muda NOx do hidrogênio, não muda NOx do hidrogênio, não muda NOx do oxigênio, não muda do alumínio, não muda do alumínio e não muda o do sódio, que continua sendo Na+, tá bom? Como o H- aqui continua sendo H-, é por isso que a gente consegue olhar que o NOx nem do oxigênio nem do hidrogênio mudou, tá bom? Então, a gente fica só com esse aqui, porque você vai fazer isso para todos até perceber que apenas esta tem uma reação de oxirredução, tá bom? E aí, ele pede pra gente a variação dos números de oxidação das espécies envolvidas. Então, eu preciso identificar qual é o NOx do alumínio e o NOx do oxigênio, porque são as únicas espécies, então só essas podem estar oxidando e reduzindo, tá bom? No caso do alumínio, vamos ver o que está acontecendo, ó. Aqui a gente tem, né, gente, uma ligação iônica, então a gente pode fazer ao contrário do que a gente faz quando a gente quer montar uma ligação iônica. O que a gente faz? A gente não pega o cátion, aproxima do ânion e faz um X para que a carga do cátion vire o valor que aparece aqui no ânion e a carga do ânion vire o valor que aparece aqui no cátion. Lembra o Xzinho que a gente faz? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, tá? Então, esse 2 quer dizer que aqui, essa carga desse oxigênio era menos 2. E esse 3 significa que a carga, que o NOx do alumínio era mais 3. Então, aqui, gente, eu já tenho o NOx do alumínio e o NOx do oxigênio, só olhando pela formação da ligação, tá bom? O que eu poderia falar para vocês é que há outro jeito também, tá? Que é fazer assim, como o oxigênio, em exceção dos peróxidos, o NOx vai ser menos 2, né? Eu faria menos 2 vezes 3, menos 6. Para que todo esse composto seja zero, significa que 2 alumínios precisam ter carga mais 6. Certo? Só que cada alumínio, que é o que eu preciso colocar no NOx de cada um individualmente, eu pego 6 e divido por 2, que vai dar mais 3. Tanto faz como vocês fazem isso, tá? A resposta no final tem que ser sempre a mesma. E, então, esses são os valores iniciais e os valores finais, como estão formando substâncias simples, né? Alumínio e oxigênio vai ser 0. E aí, então, você observa que o NOx do alumínio está indo de mais 3 para 0, então ele está reduzindo, e o NOx do oxigênio está indo de menos 2 para 0, então ele está oxidando. E a gente já respondeu aqui, né? A espécie que se reduz e que se oxida. Então, tá aqui, fechou? E por fim, ele quer a quantidade de elétrons em mol transferida nessa reação para esse balanceamento. Gente, primeira coisa, antes da gente resolver isso, quando a gente olha para um composto desse, a gente não fala assim que... ignora esse 2 aqui na frente, tá bom? Vamos olhar só para esse composto certinho. 1 mol desse composto... não tem 2 mols de átomos de alumínio? 1 mol desse composto não tem 3 mols de átomos de oxigênio? Sim, é assim que a gente faz a análise, tá bom? A gente pensa em mol. E 2 mols desse composto? 2 mols desse composto vão ter 2
Perdão, vão ter 4 mols de átomos de alumínio e 6 mols de átomos de oxigênio, tá bom? Então, a gente tem que lembrar disso, que o mol de um composto, de uma molécula, né, dependendo do que a gente estiver analisando, a gente tem que analisar as partes que compõem esse composto, que compõe essa molécula. Então, isso precisa ser relembrado, tá bom? Quando a gente faz essa análise aqui, gente, né, o NOx do alumínio variou de mais 3 para 0, significa que eu posso olhar de duas formas. Eu posso olhar para isso olhando para um átomo. Se eu olhar para um átomo de alumínio apenas, eu vou falar assim, ó, que um átomo de alumínio, ele ganhou 3 elétrons, tá? Um átomozinho de alumínio. Mas se eu for olhar para o mol de alumínio, para a quantidade de mol, que é o que a gente olha corretamente quando a gente olha para essa reação, eu não posso falar que vão ser 3 elétrons em um mol de alumínio. Porque o mol de alumínio são 6 × 10⁻³ átomos, tudo bem? Então, é errado falar isso, porque é uma quantidade muito, mas muito maior, né, do que um átomo. Então, quando eu falo para um átomo, é correto falar que um átomo tem 3 elétrons. Tem não, né? Vai ganhar 3 elétrons, né? Vai receber 3 elétrons. Mas, quando eu falo de um mol de átomos, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, né? Porque é muita quantidade, eu preciso trabalhar com 3 mols de elétrons também. Por isso que aqui a resposta vai ser dada em mol, porque eu estou trabalhando com 4 mols de alumínio e com 6 mols de oxigênio. Quer ver? Ó, como a gente vai fazer essa conta? Vamos olhar para o alumínio, ó. Cada mol de alumínio, presta atenção, cada mol de alumínio precisa de 3 elétrons, precisa ganhar 3 elétrons nesse caso aí. Só que quantos mols de alumínio estão envolvidos na reação? 4. Então, se cada um precisa de 3 mols, cada mol precisa de 3 mols de elétrons, 4 mols vão precisar de 12 elétrons. E para o oxigênio? Olha, cada mol de oxigênio, olha para cá, cada mol de oxigênio precisa perder 2 mols de elétrons. Mas quantos mols de oxigênio estão sendo usados nessa reação? 6. Então, se cada um precisa perder 2 mols, eu estou usando 6, a quantidade total de mols aí vai ser 12 mols de elétrons. Tá bom? Então, cuidado, tá, gente? Isso aqui é muito importante, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, a gente poderia ter olhado aqui também no produto, tanto faz, né? Porque tá balanceado certinho, então tanto faz eu analisar a quantidade de mols de átomos de alumínio olhando para o produto, né? Olhando para o reagente, que a quantidade vai ser igual. 4 mols de alumínio, 4 mols de alumínio. 6 mols de oxigênio, 6 mols de átomos de oxigênio, tá bom? Só coloque o átomo, tá? 6 mols de átomos, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Ah, e só mais uma coisinha, tá vendo que o valor é igual? Porque a quantidade que um perde que o outro ganha tem que ser igual, né? Porque a reação está balanceada. Fechou? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, estamos juntos.